Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para falarmos hoje da única lei que não falha, a lei do ex. Kristaps Porzingis teve uma atuação muito interessante diante do New York Knicks e uma estreia que, apesar do Boston Celtics ser um dos principais favoritos ao título da NBA nessa temporada, preocupava. Eles iam de 3 derrotas consecutivas diante do New York Knicks e estrear fora de casa não é nada fácil, ainda mais em um jogo televisionado e mais do que isso com o New York Knicks, que veio de uma temporada bem interessante. Mas antes da gente falar a respeito dessa partida, contar um pouquinho da história dela para vocês e falar dos principais destaques individuais, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e também clica no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A nossa meta é de apenas 10 likes, é só clicar no botão de like que não custa nada para vocês e vai ajudar muito a gente. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho? Bom, pessoal, antes da gente começar aqui a nossa análise, se você quer dicas de apostas esportivas com foco em NBA, vou deixar aqui embaixo, link na descrição, nosso canal Cesta de Trade, onde inclusive fomos muito lucrativos nessa partida. Por mais que muitos esperassem que o Boston Celtics fosse vencer, e é o que a gente esperava, a gente evitou bastante investir nesse jogo. Como eu disse para vocês, o Boston vinha aí de 3 derrotas consecutivas diante do New York Knicks. Isso que a última delas foi jogando em Boston. Na noite de hoje eles venceram por 108-104 e o Kristaps Porzingis teve uma noite excelente. Mas o jogo não foi tão fácil quanto parece assim. O New York Knicks foi muito competitivo, inclusive até minutos ali finais eles lideravam o placar. Mas aí o Kristaps Porzingis estava quente nas bolas triplas. Inclusive esse foi um dos investimentos que a gente indicou. Isso porque o Kristaps Porzingis nos últimos 10 confrontos contra o New York Knicks, contando agora, né, esse último jogo também, tá com uma média de 3.1 bola de 3 por jogo, 41.2% de eficiência, e ele havia superado a marca de 1.5, que era o acima D, que as casas de apostas colocavam para ele, simplesmente nos últimos 5 jogos seguidos, com 2, 2, 4, 4 e 5, completando para mais 5 bolas de 3 em 9 tentativas, com mais de 55% de aproveitamento. Não só o Kristaps Porzingis se destacou nessa partida, mas o Jason Tatum também chamou a responsabilidade, fazendo 34 pontos e conseguindo aí sustentar uma pontuação um tanto quanto baixa e que preocupou do Jaylen Brown, mas a gente sabe que ele tem talento, craque, não joga mal 2 vezes, então para a próxima partida pode ser que ele volte com tudo. Eu senti um pouquinho de falta ali de banco por parte do Boston Celtics, que era algo que preocupava depois das trocas que eles fizeram, mas o Jrue Holiday que chegou jogou bem, Derrick White também sempre jogando num ótimo nível, e o Al Horford começou essa partida no banco, tendo como principais reservas ali que foram ativos no jogo, Sam Hauser, Peyton Pritchard, que inclusive matou ali 2 lances livres no final decisivos, inclusive ele só tinha feito 2 pontos na partida, então ali fizeram a jogada para que ele arremessasse lances livres bem decisivos. Achei um tanto quanto equivocado, mas funcionou. Ele ali, com bom aproveitamento, conseguiu converter bolas muito importantes. Falando do lado do New York Knicks, tivemos uma boa partida do RJ Barrett, que também costuma fazer até bons jogos contra o Boston Celtics, com 24 pontos, 2 assistências e 3 rebotes. Julius Randle completou ali para um duplo-duplo com 14 pontos e 11 rebotes, enquanto que o Mitchell Robinson foi subutilizado. Na verdade, assim, não era muito legal ter ele em quadra, né? Ter ali o Hardenstein parecia mais interessante. Sempre que o Mitchell Robinson tá em quadra, as equipes adversárias gostam de usar um pivô que espaça ela para poder afastar o principal protetor de aro do rival da zona onde ele melhor defende. Até por isso o Kristaps Porzingis usou e abusou das bolas de 3 para poder ferir, né? Mostrar um defeito ali do adversário que funcionou muito bem. O jogo foi apertado, o Boston Celtics nos minutos finais conseguiu ser mais frio. Eles têm jogadores mais decisivos, né? Se a gente for ver, a equipe do New York Knicks é muito mais uma equipe coletiva. O Julius Randle é ótimo, tem atuações incríveis, já foi All-Star. Jalen Brunson também tem tudo para ser nessa temporada, ainda mais jogando no leste, mas a gente sabe que são jogadores muito distantes do que são Jason Tatum e Jaylen Brown e do que pode ser, por exemplo, o Kristaps Porzingis, se ele for mais consistente, evitar lesões e se comprometer com um projeto, né? A gente tem também ali o Jrue Holiday do outro lado, excelente defensor que fez muito bem o seu papel e é um líder também, mesmo acabando de chegar, ele consegue ali cobrir mais do que lacunas deixadas por Marcus Smart, feridas, e ele também consegue trazer algo a mais. Eu acho que eu prefiro o Marcus Smart como arremessador de bolas triplas, mas eu acho que o Jrue Holiday é uma versão tunada dele e que para essa partida deu muito certo. Bom, a gente também teve 24 pontos do Immanuel Quickley, o que também é muito interessante. Ele que veio do banco de reservas, o Quentin Grimes foi titular nessa equipe, e o Donte DiVincenzo, que era, quem sabe, a contratação que mais se esperava para essa partida quando a gente fala de New York Knicks, acabou não respondendo tão bem, saiu com plus-minus positivo, mas ainda assim nenhum pontinho para conta
do Donte DiVincenzo. Bom, foi um jogo bem interessante, um dos mais disputados que tivemos em uma noite de vários jogos disputados. A gente espera que o Boston Celtics cada vez mais mostre a sua boa defesa que eles podem ter com o Jrue Holiday, esse time titular, né, Derek White aí, Jaylen Brown, Jason Tatum, também com o Kristaps Porzingis, e que eles mantenham o bom nível ofensivo que eles tiveram na temporada passada. Inclusive a gente indicou pra galera lá uma aposta de menos de 113 pontos, 5 pontos no New York Knicks, acreditando que o ritmo lento, o pace lento dos Knicks e a boa defesa do Boston ia aparecer, e não só isso apareceu, mas o seu ataque também foi bem, e eles conseguiram sair com uma vitória importante. É sempre interessante estrear com o pé direito, a gente sabe que o Boston Celtics são uma catástrofe, deixaria ele de fora dos playoffs, mas ainda assim, esse tipo de jogo brigado é interessante para criar casca em um time que tem algumas feridas também, um time que é muito questionado por ser chamado de pipoqueiro, e ainda mais agora que eles chegaram com alguns jogadores, digamos que meio que renegado por suas equipes, dá para dizer o Jrue Holiday, que foi descartado, ídolo de Milwaukee e que acabou parando em Boston, o Porzingis também, que muitos disseram que esse cara aí já era, acho que são jogadores que dá para eles darem uma resposta de que quem trocou ele estava errado. Deixa nos comentários o que você achou dessa estreia do Boston Celtics, se você acha que foi decepcionante pro alto nível, para tudo que se espera dessa franquia com esse novo time que eles montaram, ou se você acha que tá bom, que faz parte, que primeiros jogos são complicados mesmo, ou que o New York Knicks é um adversário de alto nível. Bora debater, bora falar de basquetinho aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e falou!